Aí, crocheteira de plantão, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vim aqui e resolvi passar com vocês para falar 3 perguntinhas em que eu estava aqui pensando enquanto eu estava finalizando minha noite, que eu sei que são importantes para nós fazermos e que eu tenho o hábito de fazer quando alguém me pergunta quanto custa, quando eu posto o meu tapete nesse, que já aconteceu 2 vezes e eu abordei dessa forma. Possa talvez ser útil aí para você, ok? Pelo menos com os tapetes eu acho que elas fazem linha de raciocínio. Dependendo do que o marido está coçando, dependendo do que você for vender, ela também possa te servir, ok? Primeira pergunta, quanto custa? Sempre a Joaquina vem me perguntar, né? Gente, tá coçando meu nariz? Tem que coçar, né? Aí eu viro para ela e pergunto, essa é a primeira pergunta. Além, é claro, né, de cumprimentar a Joaquina e sempre me referir a ela pelo nome. Então, Joaquina, tudo bem? Espero que sim. Então, Joaquina, este tapete é para você ou é para você dar de presente para alguém? Por que essa pergunta é extremamente importante? Porque às vezes a Joaquina está pensando numa forma de um produto, de um tamanho, de um tapete. A gente sabe que tapete tem tamanhos variadíssimos, né? Desde os mini tapetes, que é o primeiro que eu faço com 50 centímetros de diâmetro, até tapete de metro, né? E ainda sendo só como tapete ali, né? Tem tapetes até maiores que isso, a gente sabe. Eu já fiz tapetes com 2x2, para vocês terem uma ideia. E foram 2. Então, o que acontece que eu quero falar para vocês? Essa é a primeira pergunta e muito importante, tá? A segunda pergunta, muitas vezes, depois, né, que ela perguntou, que ela falou isso para vocês, é para mim mesmo, por exemplo, ou é para dar de presente. Se for para dar de presente, vocês podem conduzir. A pessoa que você vai dar de presente, da mesma forma, conduzir com ela. Ela tem preferência por tons mais clássicos ou cores vibrantes. Por quê que eu falo isso? Porque, vamos supor, se essa pessoa ela tem uma intenção e ela gosta de cores mais clássicas, um beijinho, entendeu? Um verde ali sequinho, o famoso marronzinho, um azulzinho. E você oferecer um roxo para ela, um amarelão, um neon, tem gente que adora. Ela pode virar e falar assim, não, obrigado, não quero. Simplesmente porque você ofereceu uma opção para ela que não é o hábito da cor com que ela tem, né, com que ela gosta. Por quê? Mas ela já me perguntou um modelo que eu vi. Por que eu vou fazer essa pergunta? Porque às vezes você tem uma outra cor que ela gosta, além daquela que chamou a atenção dela, e muitas vezes você pode vender em forma tipo de combo. Vamos supor que ela gosta, tu gosta de tons clássicos. Nossa, que interessante. Então, além daquele outro, eu tenho esse outro tom aqui também. E você mostra uma outra foto para ela, né? Tem essa hipótese também. Então, essas 2 perguntas, elas são extremamente importantes. Por quê? Às vezes você postou uma foto e o tapete ficou parecendo que ele é enorme. Eu mesmo já postei uma foto uma vez e a moça disse, nossa, ele é enorme. Não, mas ele não era enorme. Era o meu M, né? Era o meu de 60 centímetros de comprimento. Não é o tapetão de 80, de 90. Então, o que acontece? Ela tem que ter a certeza do que é a realidade, né? Do que além da expectativa pela foto. Dependendo do ângulo em que nós tiramos uma foto, até filmamos, a peça fica extremamente maior ou muito pequena, tá? Então é importante essa pergunta. Por que é importante a pergunta da questão do tamanho, né? Do local, tudo mais que eu tô falando para vocês? Porque às vezes, por exemplo, uma outra pergunta que ela é muito importante, mas tem que saber fazê-la para não trazer um certo constrangimento, vamos dizer assim, é a pergunta seguinte. O seu ambiente aí é grande ou pequeno, né? Para onde você vai colocar o tapete? Às vezes a pessoa vai levar essa pergunta para um pessoal diferente e já vai lascar, tipo, não interessa, dependendo do humor da pessoa, ou eu sei para que serve o tamanho do local, ela já pode dar umas abreviadas meio estranhas. Mas, sabendo conduzir de uma forma adequada, você pode colocar para ela o porquê da pergunta, porque você tem aquele modelo em apresentações diferentes. E mesmo se ela tiver ambientes pequenos e ela gostar de tapetões, gente, eu sei que tem gente que tem um ambiente pequeno e que é o tapete quase que dobrando nas beiradas, assim, nos cantos, tá? E da mesma forma que tem gente com ambientes maiores que ela quer um tapete pequeno, até porque às vezes tem pessoas que preferem ter 2, 3, 4 do que um só grande, né? As preferências são individuais. Mas quando você conduz as perguntas
Não é que você está conduzindo o seu cliente, vai comprar o maior, que é mais caro, ou o menor. Não é essa que é a questão. A questão é para que ele faça a melhor compra possível, para que ele tenha a melhor experiência com você e automaticamente, por conta disso, o que vai acontecer? Ele pode não só comprar aquele, como outros depois, tá? E a questão da cor também, que eu tô perguntando, que vocês podem perguntar, ou do tamanho, porque vocês, se tiverem alguma foto do que fez em outro momento, ou entendeu? Ou até tenha um pronto com outro tipo de tom de cor com que ela gosta. Ah, não, pra mim só tem tons de rosa, mesmo dos mais claros e básicos até o mais pink, vibrante ou neon de rosa. Você pode mostrar para ela, e se ela simplesmente se interessar, você pode fazer o quê? Então, esse par aqui tá, sei lá, igual eu vi uma amiga minha colocando que tá R$60. Poxa, mas se você levar 2, eu já consigo fazer um preço melhor para você, né? É uma possibilidade que você pode fazer para ela. Ou ao invés de vocês de cara oferecerem um preço melhor, vocês podem fazer uma forma melhor de pagamento. É uma jogada melhor do que de cara já retirar valor, tá? Você pode virar e falar assim, olha, se você quiser levar esses 2, eu consigo dividir para você 3 vezes sem juros, né, no cartão de crédito. Ou, muitas vezes, uma terceira hipótese, que é a que eu mais gosto. Olha, se você levou os 2 conjuntos, você pode fazer um desconto numa terceira peça para ela. Tipo, igual eu coloquei os cestinhos do cachepô, você tem um combo, alguma coisa mais básica, você fala assim, esse combo aqui que saía R$50, você paga só R$20. Tipo assim. Ou seja, ela leva uma terceira peça como se fosse praticamente de graça. Mas por que é essa forma de chamar isso? Porque você já vai ter feito os valores adequados nos tapetes anteriores e nesse produto aqui, ou seja, você, ao invés de você dar um mimo para o cliente, você dá um descontaço, tá? Em um produto em que ele nem teria o hábito de comprar com você e automaticamente ele conhece um outro produto seu. É uma possibilidade, tá? É claro, nossa, mas o desconto que você fez de 50 por 20 é demais. Eu dei um exemplo. Você pode tirar 20%, sei lá, você pode comprar uma peça que é R$20. Não precisa ser igual esse exemplo que eu dei. Então, a gente tem que ver possibilidades, tá? E as primeiras formas de negociar é prazos, entendeu? Algum outro modelo agregado, tá? Algum produto que vocês não têm o hábito de vender para ela. Vamos pensar, ela tá comprando um tapete de cozinha, quem faz puxa-saco? Eu vou vender um puxa-saco também para ela. Eu vou vender um pano do fogão também para ela. Um outro produto com um preço mais diferenciado, tá? Porque ela vai estar experimentando um produto diferente do que ela não quis inicialmente de você. Você está aumentando a gama, né, os tipos de produtos em que ela vai passar a se interessar mais para ter seu, tá? Isso é interessante, ou seja, ela não vai te conhecer só pelos tapetes. Olha, ela também faz os panos do fogão, gostei, né, da ideia. Ou ela faz o puxa-saco que combinou com os meus tapetes. Alguma coisa que você agrega. Se você está fazendo um jogo e foi pro banheiro, você pode colocar assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu não consigo, me dá um desconto no segundo. Só o que eu consigo fazer para você, por exemplo, é o seguinte, eu consigo dividir para você de 3 vezes sem juros e te dou de presente um cachepô que vai combinar para você utilizar com eles. Tipo isso, né? Um cachepô, olha esse aqui, ó. Exemplos, tá? Que eu tô falando para vocês. Então, essas perguntinhas são muito importantes, tá? E outra coisa, né? Além dessa história, vocês podem também a questão de prazos nessa história, de perguntar para ela se é para aquele momento logo em seguida ou se pode aguardar. Por quê? Às vezes ela gosta de certos tons que vocês têm o material, mas não estão totalmente prontos. E se puder aguardar, você pode também pegar e oferecer outras gamas para elas de cores, né? Então, assim, são hipóteses e mais hipóteses que a gente tem de possibilidades de fazer uma melhor venda. E não esqueça, cada vez que você falar novamente com a pessoa, então, Joaquina, eu queria te informar que eu consigo te entregar com 7 dias úteis, né? Eu te entregar direitinho, mandar na sua casa, né? Ou uma outra estratégia. Olha essa, tá? Só para finalizar para vocês. Vamos supor que ela não mora na sua cidade. Ao invés de você fazer um desconto para ela, nossa, o frete vai sair R$25, nossa, fica caro. Então, Joaquina, eu posso fazer com você o seguinte, se você levar
2 conjuntos, eu te dou o frete grátis. Essa pesca, tá? Por que que acontece que pesca melhor? Porque a palavra grátis, ela é bem interessante e nos movimenta muito. Tanto que a gente sabe que a plataforma Shopee trabalha com isso e faz vendas altíssimas. Vocês mesmos já devem ter comprado coisas com a história do frete grátis e é também a forma com que eu compro muito por lá, tá? E fica bem interessante. Uma vez que vocês trabalham, igual eu trabalho, por exemplo, tipo com super frete, lá vocês conseguem ver, tipo assim, se eu não me engano, até 1 quilo é um valor, até 2 quilos. E se ela tá levando um conjuntinho, que é simplesmente cada tapetinho, aí é onde vocês têm que ter uma ideia, tá? Para a região sudeste, fazem um cálculo baseado para ter uma ideia. Olha, eu não consigo, mas com 3 tapetes ou com X valor, acima de R$ 150. E o que acontece? Você oferece outras coisas para ela que ela possa estar juntando, né, fazendo aquele combo de coisas para levar o frete grátis, tá? É uma forma bem interessante que pode facilitar para vocês. Bem, eu falei que ia ser curtinha, né? E hoje está sendo realmente curtinho com vocês. Eu espero que isso possa acender umas luzinhas aí para vocês e não esqueçam. Só fiquem atentos para vocês não abrir demais, só esse insight, abrir demais a forma das perguntas e deixar com que a cliente acaba conduzindo do que você. Porque que acontece? Se você abrir demais o leque, a cliente ela vai começar a inventar certas coisas que vocês não estão muitas vezes fazendo, ou que é aquele produto. Ah, mas eu gostei daquele tapete, mas você não modifica e faz um bico não sei o quê? Aí já é um outro valor, já é uma outra forma. Você não sabe quanto tempo você vai levar. Já não é a venda da sua pronta entrega e já passou para ser uma encomenda exclusiva. Fiquem atenta, esse é nos momentos em que a gente às vezes erra, tá? Fiquem atentas a isso. Então o que acontece? Se ela já modificou o que é o seu produto, já passamos para uma encomenda exclusiva. Os valores são outros, tem prazos e não é da mesma forma que é lá. Nossa, mas só uma modificaçãozinha simples. Mas fiquem atentas, porque às vezes não é a questão do trabalho, mas às vezes é uma modificação que você vai ter um cálculo diferente de gasto de material, por exemplo. E aí, de repente, o que vai acontecer? Se você simplesmente calculou o que o seu material dava e você chega no final e vê que não deu. Ou simplesmente, ela pede para aumentar 5 centímetros no comprimento. E aí, se você já não faz aquelas proporcionalidades daquele vídeo que eu mostrei do meu embala e fala, em que eu fiz o lançamento do tapete Nice, se você não tem aqueles cálculozinhos, né, que eu mostrei para vocês lá, que é bem chavinhas ali, hacks para vocês saberem quanto calcular por peças indiferentes de que tamanho começarem a te pedir em termos de comprimento, o que acontece? Às vezes ela pediu 5 centímetros a mais, você foi lá e aumentou uma mixaria. Aumentou R$ 5. Entendeu? Sendo que às vezes o correto e o justo seria tipo aumentar R$ 15 naquele modelo, tá? Então fiquem atentos. Ou ela pede 5 centímetros a menos, aí você vai lá e coloca o preço do seu tapete no bacia das almas, né? Como às vezes é um vocabulário que se diz. Então fiquem atentas a isso. Por quê? Porque naquela proporcionalidade que você já fez dentro do seu catálogo do que você faz, você já sabe como você vai fazer. Ou se ela faz a modificação assim, ai, não tem como fazer com 5 cores diferentes? 5 cores diferentes que você tem que ter disponível, acompanha. 5 arremates a mais. Tem que ter um preço diferente. Então, estejam preparados para essas possibilidades dentro do que você apresenta para o seu cliente, para que você consiga ter uma resposta, assim, bem certa e assertiva e com segurança. E não virar e falar assim, eu acho que deve ser mais ou menos tanto. Mais ou menos não é uma postura de quem trabalha com alguma coisa, tá? Mas também não pode dizer, não, eu sei, qualquer coisa eu jogo para menos. Aí, mais menos a gente toma prejuízo. Não, tudo bem, qualquer coisa eu jogo lá em cima, tá resolvido, também não é legal, porque você dá prejuízo pro teu cliente. Então, o preço justo sempre será o melhor pro seu cliente e para você. Tá bom, crocheteira de plantão? Se você chegou até o final, aproveita e fala assim, eu te vi de pijama. Sim, gente, porque eu tive esse insight aqui que eu pensei em gravar isso aqui pra vocês. Então, eu aproveitei aqui pra dar essa mensagenzinha pra vocês, tá bom? Me conta, o que vocês fazem por aí?
Me conta qual que é a palavra ou quais perguntas vocês têm o hábito de fazer. E me diz uma coisa, o que você gostaria que eu trouxesse aqui para você? Talvez eu possa conseguir contribuir para vocês ou vocês para mim, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus e tchau, tchau!